Boa noite, pessoal. Sou o professor David Miranda e hoje iniciamos o segundo semestre. Iniciamos o segundo semestre com a disciplina Teoria do Direito Penal, parte geral. Estamos hoje aqui com a presença da minha amiga Daniele Couto, né? Na verdade, infelizmente, apenas ela compartilhando aqui conosco essa boa conversa, essa boa história. A gente, esse período, a nossa disciplina, ela, ela é completa, na verdade, dentro do sistema. Então, o aluno tem que realmente entrar no sistema, ver o material que está sendo disponibilizado, pré-aula, pós-aula, avaliação diagnóstica, para pontuar a sua média final. Então, a nossa disciplina, nesse período, ela vai ser completa dentro do sistema. Ela já está na íntegra dentro do sistema. E a gente aqui vai trabalhar muito como mediador de questões práticas e questões trazidas, né, no próprio material, para a gente ir conversando, tirando dúvidas, aprofundando o conhecimento e assim construindo o conhecimento propriamente dito, compartilhando e aprendendo todo mundo junto, ok? Vamos lá, Dani. Me diga, Dani, como é que foi para começar suas férias? Professor, nada de diferente, não. Com essa Nada diferente. pandemia, ninguém. Nem perdeu a viagem para Paris, perdeu a viagem para o Canadá, foi? Ô, professor, quem me dera. Quem me dera ir para Paris e para o Canadá. Sinceramente, se eu pudesse ir, eu iria para Portugal, para a escola de Coimbra. Oh, coisa boa, maravilha, maravilha. Não, A escola, não a sou muito escola fã de de. filme, não, então não lhe desejo ir para os Estados Unidos, mas outros países da Europa, né? Vamos que vamos. Não, porque lá em Coimbra é uma das melhores escolas de direito, né? É, é referência, é referência mundial e a gente usa muito o que Portugal produz de conhecimento, de estudo, né, de livros. Muito, muito, muito bom, muito bom. A opção, muito bom a escolha, né, de ir para Portugal. Queria eu. Já viu a descendência portuguesa aqui na nossa embaixada? Tem também, né? Não, mas meu pai era português. Pronto, vai aqui na embaixada, né? Tira a descendência portuguesa e já ganha a carteirinha de cidadã europeia. Menos, né? Menos burocracia para visitar aí o É, menos burocrático. país, né? O país natal de seus pais. Ver onde ele nasceu é coisa maravilhosa. Coisa boa, coisa boa. E o senhor, como foram as suas férias? As minhas férias, né? Muito estudo, né? Tive que estudar tanto a nossa disciplina, né? Arquitetar ela da melhor forma possível. A gente adotou aí um livro muito bom, né? Muito gostoso de se ler, inclusive. E catando um artigo ali, né? Catando Qual professor? Teoria do Direito Penal, de Fernando Capes. A gente vai ver. Peraí, vou anotar. Hã? Estou anotando aqui. Ah, tá certo, tá certo. Qual Curso de autor, Direito professor? Penal, parte um. Não, o senhor falou que era teoria do direito penal, não foi isso? Ah, isso é a nossa disciplina, Certo. E o nome certo? do livro? O livro é Curso de Direito Penal, parte geral. Professor, De re- Fernando. repita, por favor. É,
Curso de Direito Penal, parte geral, Fernando Capes. Peraí. Você Parte consegue, geral. inclusive... Isso. Qual autor? Fernando Capes. Certo. Obrigado, professor. Obrigado. Pronto. Eu acho que você acha algumas versões antigas dele em PDF. Também não altera muito, né? A versão mais antiga dele, eu acho que disponibilizada em PDF. Já tá com a nossa atualização, né, das nossas leis e tudo. Vai dar para acompanhar tranquilo, uma leitura muito gostosa. Certo. E também temos nosso Providenciarei. livro didático, né? Temos nosso livro didático disponibilizado aí na plataforma, que traz muitos bons exemplos. A didática dele é muito boa. Então ele traz alguns exemplos e solicita o aprofundamento do conhecimento. O interessante do nosso material didático é que ele vai puxar muito do aluno para o aprendizado. Então o aluno vai ter que disponibilizar-se com um certo tempo para aprofundar nas questões que ele apresenta. Então ele vai citar, por exemplo, jurisprudências do Supremo, ele vai indicar súmulas, né, para serem lidas, e isso vai já começando, o aluno já vai aprendendo a fazer sua própria biblioteca virtual, né, sua biblioteca digital desse material. Então vai ser muito interessante em cima disso. Pronto, anotou direitinho? Mais alguma coisa? Anotei sim, professor. Pronto. Vai ter muito que ler nos plantões. Professor, estava procurando aqui no portal da faculdade Sim. aquela abazinha que tem unidade 1, aí tem seção 1, 2, 3. Onde é que está? Eu não estou encontrando. Mudou? Onde é que a gente vai agora? Eu tenho aqui, estudar no AVA, financeiro, secretaria, meu curso, acervo online, central, conecta, biblioteca virtual. Onde é que a gente encontra o material da unidade 1, seção 1? Ou não está disponível ainda? A primeira aba é o livro didático. Não, tem assim, estudar no AVA. Não é isso? Estudar no AVA? Estudar no AVA. Certo, vamos lá. Aqui. Então, deixa eu abrir também um tutorial para mim. Ok? Tá. Vamos lá. Aí tem assim, ó. Atenção, verificar que sua situação acadêmica atual é diferente do cursando. Por isso, nesse momento, não é possível acessar o AVA. O que diabo é isso? Travaram o seu AVA. Olha, tem aqui, ó, AVA, certo? Aí eu cliquei no AVA. Ele abriu para mim. Eita, ele não tá abrindo. Eu, hein? Nesse momento ele não tá abrindo. Ele deu uma travadinha. Eu acho que quando começou as aulas, o sistema deve ter. Ah, não, pronto, abriu. Tentei agora, abriu. Esse Certo? Rafael é coordenador, né? Aí, teoria jurídica do direito penal. Aí eu cliquei na disciplina.
Peraí, deixa eu falar com ele aqui. Que livro didático. Oi? Aí ele já aqui me apresentou o livro didático aí. Unidade 1, seção 1, 2, 3, 4. Oxe, Foi, me apresentou eu, tudo hein? direitinho aqui. Ó, e É. apêndice, web aula, atividade diagnóstica, o meu link, né, para aulas ao vivo e atividade de aprendizagem. Já está aqui tudo prontinho. Justamente. Vamos falar com Dona Carla Delpivo. Eita, professor. Tem hora aqui, pelo amor de Deus. Professor, me diga uma coisa. E que código penal o senhor me recomenda? Um autor é. Olha, É, uma coisa. o interessante é um código penal comentado, sabe? Qual seria? É porque depende da pessoa Qual no linguajar. seria? Não tenho, Oi? assim, não tenho. De cabeça agora eu não tenho. Eu posso pesquisar assim um dentro do seu perfil, entende? Procurar um autor bom, né, que entenda, que seja mais claro nessas colocações. Eu vou pesquisar e lhe indico o bom. Vou procurar, inclusive, na biblioteca da Croton, né? Na biblioteca da faculdade para essa aquisição. Vou ver os livros da Saraiva, né? Quais são os livros bons que se encaixam melhor na sua linguagem. Dona Georgia, bem-vinda. Como foi suas férias? Boa noite, professor. Boa noite, Dani. Boa noite, Dei, querido. dei uma descansadinha, né, professor? Já estávamos com saudades. Isso mesmo, isso mesmo. Tava contando aqui a Dani que foi umas férias boas de bons estudos, né? Boa pesquisa, para tentar trazer o melhor para vocês. Ela até perguntou agora, viu? Me pegou aqui um livro, Código Penal comentado, que eu pudesse indicar. Aí fiz, olha, vou procurar o que está disponível na nossa biblioteca e lhe indico melhor alguns nomes, né? E você, como foi suas férias? Como foi que curtiu? Aonde curtiu? Professor, trabalhando, professor. Dani estava contando, né? Aí, os passeios dela aí pela Europa, França, né? Portugal, lá. Olha, Professor, não minta não, que é feio. É, Tá né? eu também passei ali pela Europa, ali, o Jardim Europa, ali, um condomínio que tem ali no bairro de Setúbal, o Jardim Europa. Você vai ali para a França, Itália. Ela ainda foi pro Setúbal, professor, porque ela é chique. Mas Setúbal mora pobre também, minha filha. Setúbal tem a favela da Borborema, Setúbal tem Ali é um lugar muito bom para se estudar direito penal, ali. Ave Maria. Eu cresci ali Professor, em Setúbal quando Setúbal não era Setúbal. Quando Setúbal era uma área assim que foi. desculpa, George. Professor, existe algum vadimécum comentado? Olha, hoje, para ser sincero, eu não aconselho comprar versões impressas, mesmo sendo muito mais fácil o manuseio delas, porque a legislação e as súmulas, o vadimeco hoje em dia
ele já vem, inclusive, com um CD de atualizações, né? Você compra o físico e ele já vem com um CD para você instalar em um computador. E ele mesmo já tem um software de busca e de atualizações de súmulas e coisas e tais. A Saraiva também vende, né? A nossa biblioteca, eu acho que o desconto de aluno dentro da Saraiva é bem mais confortável para vocês trazerem tudo isso. Olha, Como é professor que a gente Rafael, vai buscar esse desconto? o coordenador está entrando Hein, justamente professor? para isso. Como é que a gente busca esse desconto? Porque Pronto, aqui eu estou vendo no o site da nosso Saraiva. coordenador, melhor do que ninguém para explicar isso. Boa noite, Escute, professor. porque o Código Boa Penal noite, professor Miranda, comentado. tudo bem? Estou ótimo, amigo. Graças a Deus, tudo na paz. Passando por aqui só para deixar um abraço no senhor e nos alunos que estão participando aqui da aula, tá? Só passando aqui para saber se está tudo tranquilo, correndo bem com o sistema. Eu tive Tá um tudo tranquilo? probleminha Eu mesmo compartilhar alguns panelava. arquivos aqui. Estou tentando compartilhar alguns arquivos aqui e não consegui. E eu não Entendi. consigo acessar meu Realmente app. a gente ainda está passando por uma instabilidade grande no sistema que ainda está sendo sanada junto à Pronto. companhia. Então, assim, infelizmente a gente está tendo esse problema e é a nível nacional. Então, peço desculpa aí ao senhor e a todos os alunos que estão nesse momento acompanhando, mas que a empresa está trabalhando em cima disso em regime de plantão. Assim que a gente conseguir estabilizar esse sistema, aí todo mundo vai ter acesso a todas as plataformas, sem nenhum tipo de instabilidade. Tá bom, professor? Todas as ferramentas, Ok? né? Tá ótimo. Isso, Professor Rafael. todas as ferramentas. Oi, Professor pode falar. Rafael. Ô, meu Pois amor, não. como é que a gente faz Oi. para adquirir esse desconto na Livraria Saraiva? Bom, eu posso ver essa parte com a questão da questão acadêmica, certo? Porque como a gente está em processo, né, de mudança nos sistemas que eles estão implantando, então está mudando tudo. Está tudo sendo modificado e a gente está sendo informado pouco a pouco. Então, essa informação eu posso buscar para vocês junto à diretoria, à direção acadêmica para trazer para vocês aqui. Aí jogo diretamente no grupo para todo mundo. Tá bom. Eu só Tá vou te pedir bom? um favor. Não Diga. demora não, porque eu vou pedir para comprar. Eu tô agilizando para ver se eu compro tudo de uma vez. Massa, tá Tá? bom, deixa comigo. Eu vou ver junto o pessoal acadêmico para te dar essa posição. Tá bom? Obrigado, Rafael. Boa noite. Fica com Deus. Nada, querido. Boa noite. Vamos lá. Professor, desculpa estar atrapalhado aí, viu, meu querido? Boa aula. Vai lá, forte abraço. Até mais, amigo. Atrapalhou Boa noite, nada. querido. Tchau, É tchau. sempre bem-vindo. Até mais. Tchau. Boa noite. Assim, Dani, veja, o que é que eu aconselho, né? Eu vi o material didático, né, que foi nos apresentado, e realmente ele vai precisar de um aprofundamento, sabe? Ele tem algumas questões e realmente vai ter que ter um livro de apoio para você entender esse início, tá? Esse mesmo o curso de Direito Penal, parte geral, volume 1, de Fernando, ele já traz essa base boa, entende? E o Código Penal, tente sempre dar uma olhadinha nas versões digitais, porque os próprios autores, eles já disponibilizam também algumas atualizações. Aí tem uma lei especial, tem uma lei temporária, que faça referência, o que modifique um pouco o direito penal, aí ele já traz na versão online, entende? Entendo, professor, mas estou dizendo assim, as versões que eu estou vendo aqui na Saraiva, todas são 2019, a maioria de 2019, certo? Aí é o Certo. seguinte, eu não vou lhe mentir, eu sou aquela pessoa do tempo antigo, eu prefiro um livro para ter a minha pesquisa e a minha base. Eu não sou muito de digital, não, professor. Eu não vou mentir para o senhor. Tá certo, tá certo.
Entendeu? O digital, assim, para mim, é, vamos dizer, um aporte. Uma Uhum. segunda opção. Mas em minha primeira opção, eu prefiro meus livros. Porque o livro ali você pode fazer uma anotação, você pode fazer um marca-texto, você pode Pode marcar, marcar né? a página, comentar até o que, por exemplo, o senhor tem uma opinião, eu tenho outra, de repente a gente chega no consenso, faz aquela observação, e no digital a gente não pode, Entendi, entendi. entendeu? Pronto, tô dando aqui uma olhadinha já. Aí você vê aqui, ó, dentro da Saraiva mesmo, né? É, Eu vi aqui, ó, Código Penal comentado de Bittencourt, César Bittencourt, é 300, é 400 pau, Marco. é, é. Tá. Internet de Aí direito penal, tem parte o especial. penal, que é diferente, né? Olha, Código Penal é um, Código de olha, Processo Penal é outro. Cristiano Rodrigues, ele traz aqui, Manual de Direito Penal, 199. Peraí, Eu deixa eu ver. O senhor está lá no site da Saraiva, é? tô sim. Aí eu coloquei lá na busca Direito Penal. Deixa eu ver aqui. Peraí. Se você quiser ele mais completo, tem o Vademecum da Saraiva, certo? 2020. Tá aqui na. Deixa eu ver quanto ele tá saindo aqui pela. Mas ele não é comentado, né? Deixa eu ver aqui. Olha, ele tá bem divididozinho. Tem a versão dele online. É, ele não é comentado. Tem isso, né? Eu coloquei aqui na busca Direito Penal comentado. Põe aí, professor, seu filho, o Direito Penal comentado, por favor. Pode ser? Pode, pode. Eu tô lendo aqui a descrição do Vademecum. É, mas o Vadimeco, ele é muito, eu acho que ele é muito aglomerado. É, Ele não tem aquela coisa, Código de Processo Penal comentado, versão 2, 2019. A Croton devia disponibilizar isso para a gente em PDF, já que ele, tem a é, parceria com a Saraiva. ele disponibiliza o livro didático, né? Sim, E mas aí, cadê que nunca chegou na penal minha... Pelo menos comentado na minha mão de nunca chegou. Fernando Capes. Oi? Código Penal comentado de Fernando Capes. Eu gostei, é o autor que eu estou trazendo, né? Curso de Código Penal. O senhor pode pôr professor no grupo do WhatsApp, O quê? esse de Fernando Capes? O livro que eu estou usando? Sim, Claro, 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 claro. pronto. Ele está em PDF, porque aí a gente vê como é que faz para imprimir, né? Isso, isso. Ó, e tem o Código Penal de Miguel Reale também, Miguel Reale Júnior. Eu acho ele bem didático, né? Inclusive, eu li tanto o pai como li o filho, né? Miguel Reale e Miguel Reale Júnior. Também tem ele dele. Pronto, são os autores que eu acho que eu me identifico mais. É Miguel Tem Reale em Júnior PDF, e Fernando Capes. tem em PDF também. Eu não tenho de Miguel Reale, eu tenho tá 296, Código Penal Comentado de Miguel Reale Júnior. Hum, é.
o seu que você viu de Guilherme de Souza, eu acho a linguagem de Guilherme muito pesada, né? Você tem que já ter um nível de leitura muito, muito bom, muito grande. Fernando Capes é mais confortável, é mais tranquilo. Tá 228. Não, mas vamos para o intermediário, porque se ficar nesse comodismo, a gente nunca vai entender as linguagens dos nossos queridos promotores de justiça. Tem isso também, né? Tem isso também, É verdade. né? O Então senhor tá. sabe disso, né? Vamos Ô, começar. professor, Sim, me diga. tira outra dúvida, por favor. Nós tivemos teoria geral da Constituição, a Sim, outra disciplina. Deixa eu ver, calma, porque para memorizar assim não dá. Mas eu chego lá. Tivemos teoria geral do processo, teoria geral da Constituição, a sua agora de penal. O senhor sabe quais vão ser as duas outras disciplinas que nós vamos ter? olha, provavelmente direito penal, parte específica, né? Que fala realmente sobre os crimes. Uhum. Aí o restante da grade, eu não tenho não, não tenho. Porque você já queria antecipar Não, as compras, não é isso? não queria fazer um pacote só, entendeu? Sei. Eu Que para aconselho, estar com. cada semestre você, porque, por exemplo, pode sair jurisprudências, podem sair súmulas que hoje já estariam ultrapassadas para o ano que vem. Aí o ano que vem cada disciplina que você cursar, você antecipa um livro, né? Você compra um livro, se assim achar, Sim, né? Porque também isso. tem a questão, você pode gostar mais de uma área do direito e você se especializar dentro dessa área. Então aí o gasto em compras de material também é muito maior. Eu aconselho você começar a sua leitura no que tiver em PDF, mesmo sendo uma versão mais antiga, e aquele autor que você achar mais interessante, você aprofunda comprando o livro dele. Eu acho mais interessante. Mas aí, no caso, o vadimeco é indispensável, né, professor? É porque ele vem completo, como você mesmo disse, né? Ele vem com praticamente toda a nossa qualificação em um único lugar, onde vai fazer as marcações, né? É bom, é bom. Não precisa comprar mais de um vadimeco, mas é interessante ter um. Tá bom. Porque o interessante é você saber aonde consultar. Não vai decorar aquele livro todo, não tem condições. É verdade. Tá, Né? tá bom, professor. Desculpe lhe atrapalhar, viu? Não, mas pode começar. Pronto, Georgia, o que é que você espera que a gente estude em direito penal? Porque você vai dizer, não, eu tenho um vizinho aqui safado que eu quero prender ele, quero saber como é que eu prendo. Os crimes, né, professor? Sim. Penal, né? Crime. Me vem na cabeça isso. Eu sou bem resumida, né, professor? Muito. Mas penal, então você entende que penal está relacionado a crimes. Isso. Alguém cometeu um crime e aí vai ter que receber a penalidade. Certo, certo. E que a gente estudaria isso. Eu creio que sim, né? Como prevenir, né, os crimes. Pronto. Então já ampliou um pouquinho a sua definição. Entende que direito penal é aquele ramo do direito que trata dos crimes e da prevenção dos crimes. Isso. Isso. Prevenção dos crimes. Como é que o direito penal
vai prevenir um crime? Ah, Tá aberto, viu, Daniele? Pode responder também. Professor, é o tipo, seguinte, eu acho que... Desculpa, George. Vai, Gel, vai. Prossiga. tipo uma esposa, né, que vai na polícia e denuncia o marido porque está apanhando, apanhando, apanhando. Aí, no caso, a polícia vai colocá-lo, né, com aquelas medidas protetivas para evitar um crime, né? Então, por aí Aí mais ou seria o menos. direito penal que ia fazer isso. Isso, eu acho. Certo, certo. Vamos ver. E tu, Dani? Bem, professor, o direito penal, assim, no meu modo de ver, é mais assim, como ser utilizada a jurisprudência das leis, né? Porque o crime, no caso, se você tem a prevenção do crime, você não se faz necessário o uso do código, né? Então, o crime já foi acometido. Então, é Certo. como gerar a punição para aquele crime acometido, né? Como gerar a punição e também como reduzir a pena, no caso, a punição, tanto para o autor, né, quanto para o réu. Porque a partir do momento que sai a sentença de um crime, o réu também foi acometido daquela sentença. Porque nunca vai deixar de ter o trauma, nunca vai deixar de ter o medo daquela pessoa que cometeu o crime ou do que a pessoa em si foi Então, acometida, né? o criminoso condenado teria medo da punição. Não É entendi, assim? professor. Não O, o, entendi. o réu, o réu que Ah, é condenado, ele teria medo da punição. não, o Ele réu teria medo da seria. sentença. Não, o réu também, querendo ou não, ele faz parte ele tem um pouco da sentença. Porque um exemplo, Porque é, uma, o uma cumprimento mulher, da um pena, exemplo, uma o mulher cumprimento para da comer. pena já Oi? é as leis de execuções penais, certo? Como ele vai cumprir a pena? Lei de execuções penais. Como é que vai desenrolar o Hum, processo? Né? Processo penal, Código de Processo Penal. Então, a cada passo do processo, existem essas normas. Então, existe o Código de Processo Penal. Jurisprudência, jurisprudência é a decisão colegiada sobre determinado assunto. Alguns juízes sobre determinado assunto têm uma opinião e o Supremo vai tentar pacificar aquela decisão. Se dois juízes certo. decidem que o resultado é B e um juiz entende que o resultado é C, o Supremo faz uma jurisprudência, né? É a justiça prudente. Então, o que é mais prudente que se aconteça? Não é mais prudente que a decisão B seja melhor do que a decisão C. A jurisprudência não obriga os juízes a seguir aquela decisão como lei, mas é um norteador de tomada de decisão. Aí você diz, não, é a jurisprudência da execução da pena. Misturou muitos conceitos jurídicos nesse pensamento. Então vamos tentar desmembrar ele para a gente esclarecer a coisa. Jurisprudência é algo, jurisprudência é o Supremo que vai definir qual é a mais suave decisão dentro de um assunto. Jurisprudência. Como
o réu vai cumprir a pena, lei de execuções penais. Já vem outro patamar, entende? E aí, mas é mais ou menos, tem um bom conceito, tem um bom entendimento, né, para esse início. Então, sabe que direito penal é relacionado a crimes, né? Sabe que a ideia é também prevenir os crimes e aquele que o cometeu ter a sua sanção, ter a sua pena. E satisfeito com esses primeiros minutos de aula. Joia? E outra situação interessante é que a ideia, né, é a vontade, é o poder do Estado de punir. É o jus puniendi. O Estado tem um desejo de fazer justiça. Esse desejo de fazer justiça tem várias instâncias do direito. Dentro delas, quando todas as instâncias do direito, os outros ramos do direito, não conseguem, não alcançam aquela paz social que se deseja, entra, por último, o direito penal. Então, o direito penal deveria ser o último recurso que o Estado tem em cumprir a justiça social. É o último recurso. Quando educação falhar, quando o direito civil falhar, quando o Código de Defesa do Consumidor falhar, quando todo esse universo jurídico falhar na implementação da justiça e da paz social, que a gente viu em introdução, que é o objetivo maior da lei, é a paz social e o convívio salutar entre as pessoas, surge o direito penal para obrigar, né? Obrigar que o indivíduo cumpra com a lei. Um exemplo que é muito usado, né? Você tem aquele vizinho, amigo seu, tal, que não lhe deixa dormir nem na sexta, nem no sábado, nem domingo, porque ele bota o som nas alturas que lhe incomoda, não deixa você dormir. É a noite toda de som alto. Chama-se, você vai, conversa, se mora no apartamento, você vai conversar com o síndico, primeiro recurso. O síndico tenta conversar com ele, dentro do que diz o regulamento do condomínio. Não deu certo. Aí você vai e chama a polícia. A polícia vai, conversa com o indivíduo e pede para pelo menos baixar o som dentro de uma determinada quantidade de decibéis. Não deu certo. Não deu certo. O juiz vai, informa ao cidadão que ele tem que só ouvir o som até tantos decibéis. Não resolveu. Não resolveu. Aí você chama novamente a polícia vai e detém o seu vizinho por desobediência. Então, tentou-se por duas instâncias resolver o problema. Não foi resolvido, direito penal nele. Direito penal na cabeça do cidadão. Mas a ideia que o Estado traz ao montar o direito penal é, na verdade, manter um pacto social com os seus cidadãos para uma convivência harmônica. Então, para o Estado, o direito penal, na verdade, é a manutenção do acordo social de paz e tranquilidade entre seus cidadãos. Mas, se nessas condições o cidadão, mesmo assim, não quiser manter a sua parte, que é ter uma convivência pacífica, exercer seu direito até o direito do outro, né? Como a célula tem a membrana que impede que
permite que ela mantenha a individualidade dela. Também temos, no mundo jurídico, os direitos, sendo essa membrana que mantém a sociedade civilizada. Então, o direito é uma membrana. Boa, eu gostei até da metáfora, viu, que eu nunca tinha usado. É uma membrana social, é uma membrana jurídica que mantém o estado de civilidade dentro de uma sociedade. Com várias camadas. Camada civil, direito do consumidor e, por último, aonde o Estado vai exercer o seu poder de punir é o direito penal. Ok? Então, o objetivo principal do direito penal é manter um pacto de paz e de harmonia entre seus cidadãos. No segundo passo, é punir o crime. Mas para que o crime seja punido, a conduta deve existir no mundo jurídico. Eu, como legislador, vou colocar uma lei que é proibido bocejar nos ônibus de 6 horas da manhã. Essa lei teria relevância social? Outra lei. Eu, como legislador, defino que está proibido os pensamentos obscenos dentro do metrô. Ora, como é que eu vou impedir, eu como Estado, impedir que a pessoa tenha seus pensamentos? Então, tem certos limites que o direito penal ele tem que compreender, ele tem que ter uma relevância social, ele tem que proteger a sociedade de forma mais concreta de coisas que realmente, olha, não tem como convivermos numa situação dessa. Aí entra o direito penal. E ele ainda vai dizer, pronto, que é o mais forte, né? Não matar. Temos aí a influência do direito penal lá de Moisés, né? Lá do direito hebraico, quando diz que não matar é algo negativo, algo nocivo à sociedade. Mas o Estado ele tem que descrever. Ele não vai dizer, não matarás. Isso foi dito por Moisés. Mas no direito penal ele vai dizer, matar alguém. Ele define a conduta que ele reprova. Então, por direito penal, as questões têm que ser de forma assertiva. Eu tenho que trabalhar com uma afirmação. Eu tenho que trabalhar com uma afirmação. Não matar. Então, não matar é o que define a conduta perniciosa que o direito penal abrange, que o direito penal aborda. Certo? Então, quando a gente for falar, e principalmente quando a gente for falar como agentes da lei, agentes do direito, né? Eu digo agentes do direito, eu digo policiais, eu digo advogados, eu digo delegados, eu digo juízes, promotores, defensores. A gente tem que ter na nossa ideia de que o direito penal, ele é um último recurso utilizado pelo Estado para manter a paz social e a justiça, e o principal objetivo dele, mantendo essa paz, e em seguida definindo quais são as condutas que ele não concorda, quais são as condutas mais perniciosas. Aí eu digo, entrar no metrô descalço, entrar em estabelecimentos comerciais sem camisa. Isso seria objeto do direito penal. Entrar no estabelecimento comercial sem camisa. Mas se o cidadão, pela sua condição paupérrima, não tiver camisa, ele vai ser preso por causa disso? Então existe também
o que é mais valorativo, o que é mais importante, o que é fundamental, de extrema importância para uma sociedade justa e livre. A gente vai estudar isso quando a gente vê bens jurídicos tutelados. Então, quais são os bens que o Estado valoriza a tal ponto que precise de uma proteção do direito penal? A gente tem o direito civil e a gente tem outros ramos do direito que veem também outros bens, né? Aluguéis, né? Matrimônio. Então, não é todos os bens que o direito penal aborda. Não são todos os bens. Porque outros ramos do direito veem outros bens. O direito penal é específico. Ele quer ver o que é mais importante, o que não pode faltar de jeito nenhum. Então, para a gente trazer um pouquinho disso, eu queria antes, né, dar as boas-vindas aqui a Israel e a Magalise, que está aqui conosco também, prestigiando nossa aula. Tudo bom, senhor? Seu Israel, tudo bom, dona Magalise? Como estamos? Boa noite, professor. Paz. Bem-vinda, bem-vinda. Obrigada. Boa noite, professor. Boa noite, Boa noite, Israel. professor Miranda. Tudo bom, Desculpe, amigo? viu? Tudo bem, professor. Me desculpe entrar agora, porque muito corrido aqui. Me desculpe entrar agora na aula, viu? Não, se preocupe com isso, não. Tá Eu bom, até professor. queria trazer também a contribuição de vocês no o que vocês esperam, né, de nossa disciplina, para que a gente possa organizar, orientar as nossas explicações e nosso material dentro dessas suas expectativas. Porque vocês é que estão, né, aí na linha de frente para aprender. Eu só cheguei um pouquinho antes nesse ramo. Aí queria saber quais são as perspectivas de vocês dentro da nossa disciplina que a gente possa trazer. Como eu estava dizendo aqui, é a Geórgia. Geórgia tem um vizinho terrível, terrível. Aí eu falei, professor, eu quero danado o direito penal nas costas dele. Rasgá-lo, né? E trazer de você, né? Tanto de você, Jair e Magalise, o que é que esperam um pouquinho da nossa disciplina, porque a gente vai anotando aqui e vai trazendo na próxima aula. Tá ok? Pronto, me digam o que esperam de nós, seus servos. Professor, Professor, tudo agora, eu não sei qual é a sua disciplina, para lhe ser sincera. Me adiante aí, me fale qual é a sua disciplina para que eu possa falar alguma coisa. Eu não vou poder falar, porque eu não sei nem qual é a sua disciplina, professor, sinceramente. Vou dizer a Jamerson. Fiz Pode Jamerson, falar. eu não sei se fui prudente em deixar a Magalise falar e dizer qual é a minha disciplina. É. Minha disciplina é teoria do direito penal, teoria jurídica do direito penal. A gente vai estudar a parte geral. O direito penal Parte teórica. o direito penal é dividido em duas partes. Uma parte geral, que fala dos crimes de uma maneira geral, das condições, certo? Quem é o sujeito ativo, quem é o sujeito passivo, o que é crime tentado. Então, ele dá uma geral em toda essa dinâmica e temos a parte específica. O direito penal geral ele tem 120 artigos. E a parte específica ele vai definir o que seria, né, cada conduta inadequada dentro de nossa sociedade. Então, é teoria jurídica do direito penal, parte geral. Ajudei? Ajudou. Pronto. Assim, né? Tentar falar alguma coisa. No caso, o senhor vai falar, né, a parte teórica, né? A teoria seria a parte teórica do direito penal, no caso geral. Isso. É isso? Então, aí vem as minhas expectativas em relação a isso. Isso. Tô Então, anotando. professor, eu vou lhe ser muito sincera, professor.
eu não sei nem se eu vou continuar estudando, porque não está fácil fazer essas disciplinas que seriam tão maravilhosas para discutirmos. Eu ontem, inclusive, falei para a professora, pessoalmente, porque é tão difícil, professor, estar falando algo, e principalmente numa disciplina que a gente precisa tanto, né? A questão da teoria, ter o conhecimento sobre a questão do direito penal, e eu acho online uma coisa tão, vou dizer mesmo, professor, tão chato. Mas, enfim, a minha expectativa é que isso passe logo e que a gente volte presencial. Essa é a minha expectativa em relação ao direito penal, porque, assim, eu queria aprender muito toda a teoria, a questão do direito em si, no direito penal, presencialmente, mas, assim, online está muito complicado. A minha aprender mais, Seu áudio fugiu. mas não é a mesma coisa. Eu acho que o curso de Direito, ele online, ele deixa muito a desejar, professor. Enfim, eu sei que eu não falei o que o senhor gostaria de que eu falasse, mas a minha real expectativa hoje, nesse momento, em relação eu estou falando no geral, no curso de Direito, era que voltasse, pelo menos, às faculdades, porque eu sei que realmente as escolas não têm condições de voltar, até porque eu sou funcionária pública, eu sou professora de educação fundamental e eu tenho certeza que não tem condições de voltar. Hoje eu tive uma experiência bem viva em relação a isso. Eu estive na minha escola, fui pegar alguns materiais e alguns alunos foram. E assim, eles não ficam um do outro, eles não têm condições. Mas eu acredito que as faculdades elas deveriam voltar, até porque somos adultos e temos que fazer o que é realmente de fato para fazer, ter o isolamento, ter o distanciamento, a metragem correta, a gente está sempre lavando as mãos com álcool em gel, de máscara, eu acho que a gente conseguiria, eu acho que a gente deveria voltar. Eu sei que eu não falei o que o senhor queria, né? Mas tudo bem. Essa seria a minha expectativa. E a minha expectativa em relação ao direito penal é saber mesmo, né? Conseguir ter conhecimento para que a gente possa, no futuro, pôr em prática o que a gente vai aprender em relação ao direito penal, no geral, no todo, a toda a teoria, enfim. É isso, professor. Eu entendo, né? Eu entendo claramente, né? A dificuldade. A gente também tenta trazer aqui da melhor forma. Não é à toa, né, que o MEC não autorizou ainda o curso de direito ser online, mas hoje é a alternativa que a gente tem, né, de continuar estudando, né, de continuar aprendendo, de continuar trabalhando. No decorrer da nossa disciplina, a gente vai ver que a vida, né, e a saúde são justamente os bens jurídicos tutelados pelo direito penal. Então, o direito penal ele entende, né, e ele abraça o direito à saúde, né, e o direito à vida como é aquele bem social que o Estado não pode abrir mão de, de abarcar, né, de abraçar. Aí quando a gente vê, e foi discutido, né, inclusive com o Jamerson na disciplina passada, quando ele perguntava, mas professor, isso é um absurdo, né? A gente tá vendo na praia, o pessoal tá caminhando na praia e as pessoas serem presas pela polícia porque estão sem máscara, estão indo para praia, estão indo para o calçadão. Aí a gente ficou, né, naquela discussão e vem para o direito hoje, né?
A gente traria essa discussão hoje para o direito penal e realmente esclarecer isso, né? O quanto a vida e o quanto a saúde são importantes para a sociedade, ao ponto de justificar alguém ser preso, levado para a delegacia por desobediência, né? Que é o caso. Ele não está sendo preso porque está andando na rua. Ele não está sendo preso porque está andando sem máscara. Ele está sendo preso, e não é nem preso, né? Porque preso é aquele que cumpre pena. Ele está sendo detido porque está pondo em risco a saúde de outras pessoas. Ele está pondo em risco a vida de outras pessoas. Então, esses bens tutelados pelo direito penal é o que justifica essa ação do Estado, né? E, quer queira, quer não, deveria ser algo que tranquilizasse a população em dizer, o Estado, ele está cuidando de minha saúde. O Estado está preocupado com a minha vida. Então, a vida social, a vida em sociedade dentro do mundo civilizado, ela é abarcada pelo mundo jurídico. E quanto mais a gente conhecer esse mundo jurídico, mais, vamos dizer, como diz Renato Russo, né? Disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza, ter vontade não é ter coragem. Então, ele é muito feliz quando ele diz isso, né? Disciplina é liberdade. Então, quanto mais você aprender no mundo jurídico, mais liberdade você tem em circular na sociedade. E hoje, infelizmente, com os fatos, né? Ainda bem que Pernambuco é um dos melhores estados no país hoje em números de queda nos casos de Covid, mas é algo que não acabou, né? Infelizmente, é algo que não acabou. Aí você diz, não, a gente é adulto, mantém o distanciamento, mas ainda não ficou muito claro como é que isso acontece, como é que acontece esse contágio, né? Algumas reportagens em jornais impressos, eles estão dizendo aí que o número de casos em crianças está aumentando, aí o Estado vai abrir para escolas, e se uma criança dessa morrer numa escola, contrair Covid numa escola e vir a falecer? Você é professora de Jaboatão, não é isso? Ou é de Recife? Hein, Magalhães? É professora de Jaboatão ou é de Recife? Magalhães? Sim, professor, estou aqui. Pronto, é de Recife ou é de Jaboatão? Professora? Se eu sou, ah, sou de Recife de Escada. Recife Escada, isso, pronto. Aí eu lhe pergunto, as condições das escolas hoje em Recife comportariam a volta às Não, aulas? então, é justamente isso que eu falo. Não, é isso justamente que eu estou falando. A educação é fundamental. Educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, não tem condições de voltar esse ano, professor. Eu não mandaria o meu filho. Se eu tivesse um filho menor, eu não mandaria. Não tem condições. Foi justamente esse exemplo que eu dei. Hoje eu estive em Escada, na minha outra escola. E aí, alguns alunos, eles foram para mim. E nisso, estávamos todos de máscara, com o figurino, tudo. Só que eles não ficam longe um do outro. Eles não respeitam o distanciamento. Então, não tem condições. É nesse sentido que eu falo. O senhor, as pessoas que são adultas, elas precisa ter essa consciência de que Uma sala de precisamos aula, entrar. aquela, né, cadeira sim, cadeira não, entendo. As faculdades, eu acredito que deveria voltar, entendeu? Porque são pessoas que têm mais, eu acho que até maturidade para enfrentar tudo isso. Eles, os meus alunos, eles não têm. Eu acredito que eu não trabalho esse ano mais presencial. Eu estou trabalhando muito mais em casa, mas eu acredito que a gente não volta, porque realmente está muito difícil.
difícil, eles não conseguem, professor, eles não ficam. Um minutinho que eu passei lá, algumas horas, eles não passaram nenhuma hora junto comigo, afastado, mas eles estavam junto com os colegas. Minha gente se afasta, junto, brincando. Então, assim, eles não têm noção de tudo isso, eles não têm noção, eles não... O grau que é essa doença. A gente, na realidade, a gente não sabe, né, professor? E que dirá eles? A gente sabe que realmente é perigoso, a gente sabe que Só precisa ficar em passar por isolamento. alguns bairros, né? Você vê um bairro mais elitista com um comportamento mais regrado. Bairros Isso. mais simples, parece que Lá, nada aconteceu. o senhor foi em Prazeres. E veja como é que né? Você vai botar a culpa em quem? Estão buscando uma culpa, um culpado. Vai, não, bota a polícia. O secretário da Defesa Social, ele está dando uma justificativa. Está fazendo. De consciência mesmo, sabe, professor? Porque a mídia, ela mostra bem claro que precisamos fazer isso, ter esse afastamento, esse isolamento e todos esses cuidados. Eu, por exemplo, sou consciente, eu saí de casa, hoje eu fui em escada, mas quando eu volto, eu vou direto para o banheiro, tiro toda a minha roupa, volto para lavar, eu tomo meu banho, faço tudo que tem que fazer, para poder eu ir ou comer, ou fazer qualquer uma outra coisa. Mas nem todo mundo tem isso, né? Então, assim, Júnior, por exemplo, ele está saindo para trabalhar, ele tem que sair para trabalhar. Eu não preciso sair, eu estou trabalhando em casa. Então, assim, eu só saio de casa extremamente necessário. Uhum. Eu acho isso, sabe? Eu acho que a minha escola não tem condições. Primeiro que ela não tem estrutura nem física, a estrutura, o prédio, na realidade, ele não tem condições de fazer isso, mesmo sendo rodízio, estava querendo que fosse dessa forma. Mesmo assim, eles estavam... Né? A proposta é 40%. Não tem condições. Assim, vai ser muito mais estressante para... Vai ser difícil, não tem condições. Eu acho que o que a gente... eu falei para os pais. A gente tem que colocar em cabeça que esse ano não foi um ano perdido, professor. Esse ano foi um ano de aprendizagem também. Eu lhe digo com sinceridade, eu trabalho todos os dias com meus alunos. Desde março eu nunca deixei de trabalhar. E hoje eu posso dizer com toda convicção, eu tive avanço na minha sala de aula. Eu fiz um canal no YouTube também, onde eu trabalho com eles a parte prática, o lúdico. E hoje eu fui para a escola e eles levaram todas as produções. Eu trabalhei a Páscoa, eu trabalhei o São João, eu trabalhei o folclore, fiz boneco, fiz tudo que eu fazia na escola, no dia a dia, eu fiz e eles fizeram. Fiz os brinquedos, fiz caixa de adivinha, e, enfim, fiz tudo. Então a gente consegue, mas é difícil, não é fácil. Mas é isso, falei muito. Nossa contribuição, o que me diz... Professor, eu respeito a opinião da nossa colega de Magalhães, né, como ela é professora, né, do ensino aí público. O que eu tenho a dizer é o seguinte: essa pandemia aí, ela é notória, né? Ela é caso, é o que está acontecendo aí, é uma calamidade. Mas a minha opinião, enquanto isso, a metodologia de ensino que a Faculdade Pitágoras ela está tendo, ela está fazendo o melhor e está dando o melhor para nós, que somos aí estudantes de Direito, absorver de forma melhor o conteúdo, como o senhor está dando aí a disciplina do Direito Penal, né? E o que eu tenho a dizer é que eu estou conseguindo, sim, absorver tudo que os professores aqui na faculdade estão passando, porque os professores estão fazendo o impossível, né, para dar o melhor nessa situação de calamidade pública, né, para os alunos aí, estudantes, absorver aquilo que tem que absorver. É a minha opinião, professor. E a gente vai ver também no mundo do direito que
tudo cabe entendimento, né? Então, eu tava com meu chefe semana passada, né? E tava eu e uma colega, ele perguntou sobre uma questão legal, né? E ela disse sim, eu disse não. Aí ele fez, olha, vocês entendam, enquanto nem vocês mesmos chegaram a um consenso, então quando chegarem a um consenso, tragam para mim. Aí, quando ele permitiu que a gente explicasse, tanto eu estava certo, como ela também estava certa. Cabia as duas ações. E a decisão terminou mais sendo política do que técnica. Então, o direito é esse. A melhor argumentação, né, o melhor aprofundamento na tese é o que vai proporcionar você ganhar ou não a causa. Então, cabe isso. Ok? E o direito penal, antes de tudo, não é algo só punitivo, ele não tem esse caráter punitivo. Ele é o último recurso que o Estado pode utilizar, que infelizmente hoje em dia a gente consegue. Agora também pode ser mídia, né? Aquela realidade aumentada, a realidade invertida, onde a mídia traz um processo, traz umas circunstâncias, né? Aumentam quanto há muito tempo que a gente viu isso. Um fato isolado tem tanta repercussão na mídia que o indivíduo em casa acredita que o mundo está se acabando. Né? Realidade invertida. Mas não é uma situação fácil. E não é uma situação fácil para ninguém. Né? Você vai encontrar poucas pessoas que estão se dando bem dentro dessa questão dessa doença. Até as pessoas que acreditam que estão ganhando dinheiro em cima disso, a gente tem aí um artista que menosprezava a doença, que venha porque eu sou jovem, que eu sou atleta, aí passou por um perrengue, o pai adoeceu, ele sai da UTI, aí faz, estou arrependido do que eu falei sobre a Covid. Estou arrependido. E dentro do depoimento eu disse, aí, chegou um momento que eu achava melhor ter morrido. Então, a gente tem aí um presidente, né, que em alguns momentos tentou minimizar a problemática até ele ter realmente a doença e ver um familiar seu falecer. Aí faz, opa, a gente vê a mudança na linguagem corporal dele. Antes, queixo erguido, com uma certa soberba, menosprezando os danos, de repente ele é acometido. E de repente um parente falece. Aí faz, opa, não é bem assim. E a gente já comentou isso no semestre passado, né? Que ninguém no mundo vivo hoje passou por algo semelhante. Ninguém no mundo vivo hoje passou por algo semelhante. E as lições que tivemos com a gripe espanhola, temos que reaprendê-las e melhorá-las para poder continuar em frente. Não é fácil, não é fácil. Precisa de uma dedicação maior do aluno e do professor. Do aluno, e você vai pegar nosso livro didático, e o livro didático, em suas referências, ele faz, olha, se aprofunde em tal assunto, procure súmula tal, investigue mais sobre tal ponto. É um processo de aprendizagem constante, é um esforço que se faz a mais. Em canto nenhum, Magalise, uma graduação, você sabe muito bem, né, que você já tem a sua graduação, que a graduação por si só não prepara o profissional para a vida. Porque a vida não pode ser resumida em um curso. Isso é notório. A vida não pode ser resumida num curso. Há o aprofundamento, há o estudo, Eu tenho algumas versões
né? Estava discutindo aqui com o Daniele e com o Georgia antes. A gente tem algumas versões, a gente tem material que pode ser utilizado por vocês enquanto vocês procuram um meio ou um recurso mais adequado para estudar. Dedicação e esforço vai sempre ter que ter, né? Sempre tem que ter. Agora, estudar não pode ser um castigo. Estudar não pode ser uma obrigação. Estudar tem que ser uma oportunidade de aprender. Estudar não é nem aprender, é conquistar coisas novas. Porque é o seguinte, você sai para beber, você fica feliz enquanto estiver bebendo. Depois que você estiver bebendo, vem ressaca. Mas quando você aprende algo, esse aprender, ele se perpetua. Ele vai além. Quando eu estava estudando para trazer material para vocês, alguns conceitos, alguns princípios do direito penal que eu uso de forma automática no meu dia a dia, na minha profissão, você vai ver, né, o quanto isso é rico. Você vai ver o quanto isso é rico. Você vai, eita danado, eita, eu estou fazendo isso, né? Todo mundo, eu posso usar isso. Então, internalizou, né? Internalizou. Mas ao ponto em que eu retomo esses conceitos e relembro eles, esse aprendizagem ele fica mais gratificante. Então, não tem para que estar fugindo. É difícil, agora é difícil presencial, e a cobrança no presencial, eu acho que é muito maior do que da forma que a gente está fazendo. Entende? Não é tentando ser mais fácil para que vocês permaneçam, coisa nesse sentido. Não. É a consciência clara de que todos estamos com limitações. E precisamos superar essas limitações. Tá ok? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Deixa eu apresentar algumas coisas para vocês, para que a gente tenha um pouco de noção. Eu vi um pouco de vocês, o que vocês têm interesse, né? E o que vocês esperam disso. A gente já lançou aqui, dentro da nossa conversa, alguns princípios, né? A conduta tem que ter definida, o que é bem jurídico, né? O interesse social do direito penal, né? O que é que o Estado quer na construção do direito penal, e a gente vai arquitetando e vai construindo esse aprendizado de forma melhor. Tá ok? Deixa eu tentar compartilhar aqui com vocês uma pequena apresentação. Eu estava com dificuldade, né, no começo do trabalho, e queria que vocês me dissessem se está tudo ok, se conseguem já visualizar. Ainda não conseguem, né? Agora sim, professor. Mas todo mundo caiu. Ah, não, tá todo mundo aí. Consegue, sim. O teu áudio não tá legal, Georgia. Eu não consegui entender. Eu não consegui entender, Georgia. Estão conseguindo enxergar a apresentação? Anteriormente, sim. E agora? Agora a gente está vendo a tela nossa, só a tela nossa. Agora sim. Pronto, né? Então realmente está com probleminha no site. Vamos lá. Esse já conversou, né, Dani? E olha, isso aqui é um conceito aí de Fernando Capes,
E ele diz que o direito penal é o segmento do ordenamento jurídico que detém a função de selecionar os comportamentos humanos. Vou trazer aqui minha canetinha. Direito penal é o segmento do ordenamento jurídico que detém a função de selecionar os comportamentos humanos mais graves e perniciosos à coletividade, capazes de colocar em risco os valores fundamentais que a convivência social ou para a convivência social e descrevê-los. Esses conceitos é importantíssimo para o nosso entendimento. Descrevê-los como infrações penais, combinando-lhes, em consequência, as respectivas sanções, que é o que Dani trouxe para a gente. Professor, ele explica e ele diz como ser preso, né? Qual é a penalidade para aquele crime, além de estabelecer todas as regras complementares e necessárias à sua correta e justa aplicação. Então, temos o direito penal e temos o direito de processo penal. Ok? Então, qual o objetivo do direito penal? Razão humana. Aí a gente traz direito dos animais. O direito dos animais é dos animais. Então eu vou dizer, não pode animais soltos na rua, né? Agredir animais. É para o cavalo não agredir o outro cavalo. É para o cachorro não brigar com outro cachorro. Qual é o objetivo do direito penal? O objetivo do direito penal é a razão humana. É voltado para a consciência de que o dano pode ser feito com determinada ação ou omissão. O cidadão vai vai atravessar a rua. Eu sei que é perigoso ele atravessar a rua. Eu faço, não, deixa ele aí se quebrar. Não, ele vai assinar aqui um cheque, ele vai pegar esse carro é furtado, deixa ele assinar, deixa ele levar esse carro para ele. Então, é a ação e a omissão. Todo direito penal, ele é voltado para o ser humano, para a pessoa. Por que a pessoa? E vocês vão ver isso também lá no direito civil, certo? Que pessoa jurídica é aquela que nasce, hoje já concebida, né? Hoje já tem a ideia de que já na fecundação já é uma pessoa de direito, o nasciturno já é uma pessoa de direito, e com a consciência. Então ele pode exercer, ele que a pessoa, ele é o seu objeto de estudo. Por quê? Porque ele tem condições de entender que a sua ação ou a sua omissão é perniciosa para a sociedade. Então, o objetivo do direito penal, ele vai na razão do indivíduo, na razão da pessoa. Ela tem consciência de que vai fazer uma besteira, ela tem consciência de que se ela quebrar um vidro, ela está cometendo um crime, está cometendo um crime de dano ao patrimônio. Se o indivíduo, por que isso é importante dentro do direito penal? Por que é que é válido eu dizer que o indivíduo, que o direito penal é voltado para a razão humana? Se uma pessoa tiver sob efeito de um entorpecente e agredir outra, se ela tiver fora, é um doente mental, melhor. Entorpecente não. A gente vai aumentar as variáveis.
O indivíduo é um doente mental. Esse doente mental sai à rua em um surto psicótico, agride alguém. Esse doente mental pode ser culpado, pode ser julgado, pode ser preso por lesão corporal. Detido ele pode ser. Ele vai ser detido porque ele está provocando dano à sociedade, a um bem jurídico, que é a vida e que é a saúde das pessoas. Mas ele vai ser condenado por lesão corporal se for provado de que ele, naquele momento que ele cometeu o ato, ele não tinha consciência de que aquele ato dele era pernicioso. Ele não vai ser punido. Ele não vai cumprir pena. Porque o direito penal, ele vai na razão do indivíduo, na razão do homem, na capacidade que o homem tem de decidir e tomar decisões. Isso é o importante dentro do direito penal. É por isso que a razão é algo muito importante nessa concepção, nesse objetivo do direito penal. Então, o outro tópico que ele nos traz é a essência. Qual é o objetivo principal daquela ação? Não, o objetivo principal daquela ação é provocar um dano. Eu empurrei aquele cidadão porque eu realmente queria machucá-lo. Mas, se eu tropecei e empurrei ele, e ele se machucou, eu posso ser punido por lesão corporal? Eu não tive a intenção. A essência do meu ato não foi uma essência dolosa. Eu tropecei, foi infortúnio. Aonde entra também esse conceito sendo de suma importância para o entendimento da conduta. Aí vamos lá. O alcance das normas jurídicas. Tentando lembrar daquilo que eu falei com vocês. Oi. Aproveitando aí o ensejo, aquela situação do vereador que matou aqueles ciclistas, ele não Certo. foi para ciclistas, ele não tinha noção de que invadiu a pista ou não invadiu a pista. Aquela situação tem a ver com isso ou não? Tem. Vai caber ao advogado dele conseguir provar, porque houve o crime, né? O bem jurídico, que é a vida, ele praticamente está acima de todos os outros bens. A gente tem a vida, a liberdade e o patrimônio, os três principais bens. Quando a gente fala a vida, a gente também entende a saúde, né, integridade física e coisa nesse ritmo. Você pode esmiuçar, né? Vida, integridade física e outras coisas. Houve o crime. Qual foi o crime? Matar alguém, né? Então alguém morreu. Se alguém não morreu de causas naturais e alguém provocou esse dano, matar alguém. Tá lá o crime. Quem foi? Foi o motorista do veículo. Não, o motorista do veículo estava sob efeito não vamos dizer entorpecentes ou alucinógenos ou álcool, não. Eu tenho um conhecido aonde ele teve um filho que faleceu, né? O filho foi atropelado e morreu. Porque o condutor do veículo, ele teve um mal súbito e dormiu no volante. Tinha dormido bem, não estava sob efeito de álcool, era um senhor de idade, tinha habilitação, a habilitação dele estava normal, o carro estava normal, pago direitinho, mas ele teve um mal súbito, desmaiou em cima do volante, subiu a calçada e matou o rapaz, matou a criança. Foi detido? Foi detido. Foi preso? Foi preso. Mas conseguiu
provar de que teve um mal súbito. De que teve um mal súbito. Então, houve o Professor, crime. Foi. uma pessoa com mal súbito, ela diminuiria a velocidade? Depende. Porque, segundo a delegada, o velocímetro estava em X, mas ela disse que quando chega a X é porque ele estava a 140 quilômetros. Então, se ele estava a 140, ele assumiu, né? Seria um dolo. Assumiu. Aí veja, a questão das provas, né? Houve o crime? Houve. Houve a prisão? Houve. Quais são as provas que eu tenho para dizer que aquele crime existiu? Que ele é culpado e responsável pelo crime. Aí você vai trazendo os elementos. Não. Motoristas que passaram anteriormente disseram que aquele veículo estava em alta velocidade para a via e fazendo zigue-zague. Testemunhal. Então, eu tenho uma prova testemunhal. Eu vou fazer exame de sangue para saber se ele estava com teor alcoólico ou utilizando-se de algum entorpecente. Segunda prova. Aí vai o advogado de defesa, pede um parecer neurológico, e dentro desse parecer neurológico, junto com a avaliação do psiquiatra ou do psicólogo, diz que ele já estava sendo acompanhado e teve um surto psicótico. Nesse surto psicótico, ele achava que estava sendo perseguido, né, pelo Satanás, voando por cima do carro, e ele tentou desviar o carro para se livrar do demônio. Se no exame neurológico, se na avaliação do psiquiatra e do psicólogo confirmarem essa tese, mesmo ele estando em alta velocidade, mesmo ele fazendo zigue-zague, ele pode ser punido? Não. Não. Ele não estava nem ali, a consciência dele, a razão dele não estava ali presente. Então, depende do advogado, depende do delegado e depende da promotoria em juntar provas suficientes para dizer ele é responsável, ele não é responsável. O caso do menino, né, que aqui em Recife, que infelizmente a babá saiu com a cachorrinha da patroa, a patroa ficou tomando conta do menino, o menino terminou caindo do prédio. Então, apareceu várias filmagens do elevador, aonde ela vai e entra com a criança, e depois vai lá e pronto. Aquela imagem mostrou que ela tinha consciência de pôr aquela criança em risco. Foi fundamental para o Ministério Público entender que que ela foi responsável pela morte da criança. Uhum. Aí, o vereador tinha álcool no sangue? Não. Não tinha. Mas ele estava em alta velocidade em uma via que não comportava aquela velocidade toda. É um fator contra ele. Então o advogado tem que ser bom e conhecer esses recursos. Aí quais são os recursos? Não, essência, razão e bem jurídico tutelado. Conhecendo esses princípios, ele pode criar uma tese aonde vai o delegado acusar, o promotor acusar e o advogado de defesa proteger o seu cliente. Entende? O advogado é aquela pessoa dentro da situação que tem que saber de tudo. Tem que saber de tudo. Você vai conversar com seu cliente e ele só diz a metade da verdade. Você entra com competição, você entra com a tese para defesa. Quando chega lá, você só defendeu metade. Não serviu para nada. Metade da verdade é verdade nenhuma dentro do mundo jurídico. E outra, dentro do mundo jurídico, verdade é aquilo que está no processo. É aquilo que pode ser provado. Se não pode ser provado, não é verdade. Não é nem para ser citado.
Começa logo daí. Uhum. Aí a gente vai trazer alguns casos práticos, né, para cá e ver a conduta do juiz durante o processo para saber, para a gente conseguir identificar esses elementos. Por exemplo, tinha um indivíduo, estava conduzindo o veículo, ele é motorista de aplicativo e a polícia o abordou. Quando a polícia o abordou, encontrou 6 armas de fogo, colete à prova de bala, gorro comando, né? Aquele gorrinho que tem os olhos, que fica os olhos de fora. Aí, delegacia, tava ele e outra pessoa. Aí ele faz, olha, infeliz, essas armas e esse colete não é meu não, sabia disso não. Eu era aplicativo, eu trabalhava em aplicativo, eu trabalho em aplicativo de Uber, né? Não é meu não, é dele, é do passageiro, certo? Aí, você como advogado, o que é que você faria para defender esse cidadão? Vamos lá, dona Georgia. O que é que você faria para defender esse cidadão? Israel, pode colocar-se também. Estou pensando. Alguma ideia, Israel? Diga logo, professor, diga. Não, vai depender de você. Aí o que é que fez o que é que fez o delegado? O delegado indiciou ele por porte ilegal de armas, posse ilegal de armas, né? E de materiais de uso restrito, que é o caso do colete. E ainda colocou como indício o gorro comando. Se ele tinha E o o gorro passageiro? comando, ele tinha o indício de cometer, de se esconder, vamos dizer assim, né? De usar seu anonimato para cometer uma ação delituosa. É uma suspeita. Então, isso é um indício, isso não é prova. Prova são as armas. E o passageiro? Aí o que é que o delegado fez? Formação de quadrilha. Eita. Quando, Isso não faz, professor. quando autuou, mas o que é que ele usou como prova? Usou como prova as armas, o material, né? E buscou o relatório do aplicativo. Se ele tinha feito a chamada, né, ou não, né? Porque alguns motoristas de aplicativo, eles não escolhem a chamada, não é verdade? O É. aplicativo é que indica aquele motorista que está mais próximo. Não sei muito bem qual é o critério. Mas é algo parecido. Não é o motorista que escolhe a corrida. É o aplicativo. Aí Uhum. fez, olha, amigo, você diz que é motorista de aplicativo, né? Mas não tem chamada marcada para você. Você não tem chamada. Aí, cabe formação de quadrilha? Formação de quadrilha é acima de 3 pessoas. Aí, o que é que entendeu o Ministério Público? Não, o Ministério Público entendeu, não. Olha, formação de quadrilha é acima de 3 pessoas, só tinha 2. Tinha um advogado de defesa fraco, não muito experiente, e ele fez, ó, excelência, porte de arma cabe habeas corpus. Então ele pode responder em liberdade, pagando a fiança. O delegado não arbitrou a fiança. Como o delegado não arbitrou a fiança, o meu cliente teve o seu direito cerceado. Ele não foi claro na ampla defesa e no contraditório. Porque a ampla defesa diz que meu cliente tem direito a uma acabei de dizer o nome. Como é o nome desse negócio? Fiança. Meu cliente tem direito à fiança. E foi cerceado esse direito dele. Mesmo ele tendo 6 armas de fogo no carro. Não estavam com ele. Então ele não tem o porte. Ele tinha a posse, estava dentro do carro só. Não era dele. Ele não estava portando. Então,
é um crime com uma pena menor. Ele teve o direito dele ser cessado, ele não estava com as armas de fácil acesso, não reagiu à abordagem policial e formação de quadrilha a partir de 3 homens. Solicitava pelo menos um habeas corpus e, dentro do julgamento, reduzir a pena o máximo possível. Então, a verdade é a verdade que você pode provar, é a verdade que está dentro dos autos. Aí veja, a princípio era um caso absurdo, né? Uhum. Cara, 6 armas, mentiu dizendo que não era aplicativo e pegou isso tudo. Tá certo? Não, não tá certo. Vai depender das provas que você pode apresentar no processo. É por isso que o advogado tem que ser muito bom, né? Tem que ser experiente, né? Tem que gostar de estudar para poder perceber, ter isso na cabeça. Se ele não lê isso em canto nenhum, é muito difícil ele conseguir elaborar alguma teoria em cima disso. Mas no caso prático, né, na vida real desse rapaz, não teve outra. Autuado. Então ele foi autuado. O delegado ainda teve o cuidado ele não autuou ele por uma arma ou por 6 armas, não. O delegado autuou ele uma por uma. Então ele cometeu 6 crimes diferentes. 6 crimes de porte de arma. E 7. Qual é o 7º crime? Material de uso restrito, o colete. E inseriu o gol comando como indício de que ele ia praticar um crime. Empurrou também a formação de quadrilha, porque conseguiu abrir o telefone dele e viu que no percurso que ele estava, ele tinha ligado para alguém. Aí fez, olha, formação de quadrilha são 3 homens. Ele, o passageiro e aquele que estava esperando eles. Que a polícia não conseguiu deter porque não é na hora. Aí a gente vai ver local de crime. Onde é o local de crime? Local de crime é onde tem a ação ou o resultado. A lei brasileira diz, a lei brasileira se aplicará a todo o território nacional. Eita, então pronto. Se o elemento cometeu o crime aqui, no Brasil, fugiu, atravessou a fronteira e foi preso, ou saiu do Brasil e foi roubado no Paraguai, foi preso no Paraguai, vai ser punido por onde? Ele pode ser punido pela lei brasileira, porque o início da ação foi no Brasil e o resultado da ação foi no Paraguai. Entende? E por que naquela série, aquela La Casa de Papel, quando quando aquele professor, né, ele diz assim, chegamos a tal lugar, então estamos ricos e livres, não iam ser mais punidos. Lembra dessa parte? Lembro. Ou seja, a lei Porque da foi na Espanha, né, no Espanha. caso. Ah, tá. Já é muita ficção, eu estou misturando. Nesses entremeios, né? Aí você tem a Interpol. Pronto. A Polícia Internacional, né? Então a gente vai. O bom do direito, na nova lei de abuso de autoridade, né? Não é uma violação da privacidade eu tomar o telefone do indivíduo e ver o que é que tem dentro. Não, ele procurou, ele ligou não sei para quem, existe fotos aqui dele armado, né? Não pode, não pode mais. Isso é abuso de autoridade. Mas se no momento da prisão ele recebeu uma ligação, aí eu faço, cidadão, atenda seu telefone e bota aí no Viva Voz? Aí Rapaz, pode. cadê tu? Cadê tu? Cadê as armas? Entende? Né? Quer dizer, ele foi detido porque estava com arma de fogo. Ou eu até ele podia dizer, olha, seu policial, é fórum íntimo. A ligação aqui é fórum íntimo, não é para
O cara foi preso com 6 armas de fogo, colete, touca. Ele vai dizer ao policial que não pode escutar a ligação dele. É, verdade. Né? Ele já está numa situação complicada. Quanto mais complicar, pior, né? É verdade. Ok? Pronto. Aí, tá aí. Né? Foi preso. O delegado foi inteligente. Prendeu ele por vários crimes, né, em vários momentos diferentes. O advogado de defesa aqui podia dizer: Excelência, por que foi feito 6 procedimentos na delegacia? Se ele foi encontrado com todas as peças de uma vez só, depende do advogado. A lei, ela só vai agir se for provocada. Aí o Ministério Público pode receber essas denúncias e dizer: não, isso aqui não foi vários crimes, foi um crime só. É o crime de posse. Mas ela precisa ser provocada. O advogado também está aí para defender. O delegado fez errado? Não. Não. Ele Né? tem que piorar mais a situação, claro. Que é o certo, né? Não, que é o certo, né? Não é pior a situação dos defeitos. Né? Não, É não, se professor. aproximar o máximo possível da verdade. No entendimento do delegado, foram 6 armas, foram 6 posses. O Ministério Público entendeu que é uma posse só, porque estavam todas as armas juntos. É entendimento. É entendimento. E aí a gente vai, né, se divertindo dentro do mundo jurídico. Tá vendo que é divertido? Não é gostoso? Uhum, verdade. É divertido, Jorge, é divertido. Aí pior que a gente para e fica, né, criando esses pensamentos, essas ideias, e aí vai fluindo, Uhum. né? Olha, outro objetivo, né, do direito penal é evitar o arbítrio excessivo do poder estatal. Então, o Estado não pode estar livre para punir do jeito que ele quer. Não é isso. O Estado não é absoluto. Ele não pode usar o jus puniendi de forma arbitrária, de forma desproporcional, né? De forma ao bel prazer ou do legislador ou do jurista. Então, a lei penal, ela tem que ser clara naquela conduta que ela não aceita. Evitar causuísmo, né? E evitar a subjetividade. Então, é a proteção que o indivíduo tem, é a proteção que o cidadão tem sobre a lei penal. Ele é protegido. Em que ele é protegido? Ele é protegido da subjetividade do jurista, De do acordo, delegado. Oi? de acordo com as normas. Exatamente, exatamente. Aí, não matar. Pronto, então quer dizer que eu posso matar. Não roubar. Então quer dizer que eu posso roubar. Então a lei diz: é crime não roubar. É crime não matar. Ah, então eu vou matar, né? Já que o crime é não roubar, então eu posso roubar. Já que o crime é não matar, eu vou matar. Mas o que é que a lei diz? Matar alguém. Matar alguém é crime. Roubo. Tirar, né, de alguém. Roubo, né? Com o uso da violência, coisa alheia ao móvel. Então tá lá. Ah, então quer dizer, se eu pegar algo que não é meu, então é crime. É crime. Então ela tem que ser clara. Ela tem que evitar as casualidades. Não, eu tropecei e bati em alguém e alguém caiu e se machucou. Epa, você preso por lesão corporal. Calma. Não é bem assim. Eu tive a intenção, eu causei realmente de forma proposital, eu tive o dolo de provocar isso. Aí vem, não, eu não gosto da minha sogra,
Então, a gente vai brincar de balanço e eu vou empurrar ela com tanta força até ela cair do balanço. Não, eu não vou querer que ela caia do balanço, mas eu vou empurrar ela com raiva. Se nessa empurrar ela caiu, machucou-se, pronto, lesão corporal culposa. Não tive a intenção clara. Intenção clara seria se eu realmente desse um soco nela. Então, o direito penal, ele vem com essa perspectiva, né? Ele tem a ideia principal de proteger o quê? Que a justiça seja igualitária para todas as pessoas, dentro daquele princípio constitucional, né? A lei é igual para todos, mas a lei tem que ser diferente para os diferentes. Na lei penal, tem que entender quais são as condutas realmente ofensivas à sociedade e quais são as condutas inofensivas. Aí, algumas pessoas, né, e permitir a manifestação livre. Algumas pessoas vêm e dizem, não, né, homofóbicos, né, o passeata LGBT, que a gente vê muito isso. Não, alguns comportamentos daquelas pessoas são lesivas à moral. Certo. Se ele quer desfilar pendurado numa cruz, está fazendo mal a quem? Apenas ele, né? Se ele está se comportando de forma ofensiva, ele está ofendendo a quem? Quem é a vítima da ofensa? Então, qual é o bem jurídico que é violado? É a vida? Ele está pondo a vida de alguém em risco? Não. Ele está pondo a saúde de alguém em risco? Não. O patrimônio? Também não. Então, eu vou puni-lo por quê? Por uma manifestação da própria vontade dele. Se eu disser que é lesivo à moral, a gente viu que o conceito de moral ele é variável no tempo e no espaço. O que é permitido agora, no carnaval é permitido algumas coisas, em outros estabelecimentos, em outro momento não é. Então, evitar que o Estado tenha poder demais para punir e proteger o indivíduo de suas manifestações pessoais, de suas ideias, de suas vontades. A gente vai trabalhar na próxima aula o que vem a ser Estado de Direito e Estado Democrático. Estado de Direito é aquele que coloca todas as suas regras escritas no direito positivo. E o Estado Democrático de Direito é aquele Estado onde todos os cidadãos têm a responsabilidade de fazer com que o país flua. Todos são iguais perante a lei, mas cada um tem seus direitos e tem suas obrigações. Ok? Pessoal, alguma coisa a mais? Tem alguma coisa a mais para colocar? Eu me sentiria satisfeito hoje, né, em a gente concluir nossa aula por aqui. Na próxima aula, a gente esmiuça um pouco mais o objetivo do direito penal e começa a ver os seus princípios. Quando a gente entende um pouco dos princípios do direito penal, a gente vai compreender o que a lei pode fazer para proteger a sociedade e realmente punir o culpado. E a ideia do direito penal não é punir o culpado, punir, castigar a pessoa, mas é orientar a conduta para que ela seja mais aceita pela sociedade. Tá, já é? Alguma coisa mais para colocar? Dona Geórgia, senhor Israel? Orientar o quê, professor? Falhou um pouco. Orientar o quê? Esqueci. Foi, Não, que a ideia, né, sim,
a gente vai estudar os princípios do direito penal e dentro desses princípios do direito penal vai orientar melhor a nossa conduta, o agir e ver como é que jurídico para manter a sociedade funcionando. Ok. Vou postar no grupo uma versão, né, gratuita que a gente tem do livro. Quem quiser se interessar, aí fique à vontade, né, para lê-lo ou comprar uma versão mais atual ou de outro autor. Livre nisso. Estou dando um pequeno norte. Isso. Estou dando um pequeno norte. Tá ok? Pra E essa aula gente... também, você vai colocar os slides? Vou. Não vou postar os nossos slides hoje, certo? Eu vou melhorar a nossa apresentação e na próxima aula eu posto os slides mais completinho, mais gordinho, né? Que eu tô achando ele meio magrinho. Ô, professor, o senhor vai ter só essa disciplina com a gente, esse período? Só. Hoje eu só fico com essa disciplina. Esse período, esse semestre eu só fico com essa disciplina. Certo. Pronto, tá bom então, professor. Tá ok? Muito obrigado. Senhor Israel, tem alguma coisa a colocar? Obrigado pela presença, obrigado pela participação. Vou cobrar, né, dos senhores e das senhoras a câmera aberta para a gente poder conversar melhor. Eu não estou falando por telefone com ninguém. Eu gosto de ver as pessoas. Eu sou psicólogo. Se a pessoa está achando constrangedor esse negócio de pandemia, imagine eu que sou psicólogo, que gosto de estar, né, conversando, vendo, rindo, analisando as expressões. Ó, tô me quebrando. Tá bom, então, professor. Tá certo? Tá bom, Georgia. Obrigado, boa noite. Obrigada também, boa noite. Até a próxima quarta. Até a próxima. Próxima quarta. Até a próxima. Um abraço. Outra, tchau. Seu Jael, tem alguma coisa para comentar, seu Jael? Professor, aula bastante, como posso dizer, aproveitada, viu? Muito boa aula mesmo. Obrigado, amigo. Estou disponibilizando aí o material para vocês. Pelo menos um norte, né? Um pequeno norte. Para vocês aí ver se concorda, se não concorda. Se traz outro autor e a gente incrementa mais a discussão, né? Acerta assim, professor, com certeza. Vai ser divertido. Eu gosto. Eu gosto do debate, eu gosto de ser contrariado. Ok. Tá bom, amigo? Um Tá abraço. Bom. Um abraço, e até a próxima. Um abraço no coração aí. Até logo. Até logo.